Sejam todos bem-vindos, boa noite, queridos alunos. É uma alegria muito grande poder recebê-los. Vamos dar continuidade à nossa aula de legislação e organização da educação básica. É praticamente a nossa última aula, né? Teremos ainda na próxima semana as avaliações compensatórias daqueles que eventualmente fiquem de avaliação compensatória. Espero sinceramente que daqui das 3 turmas, né, terceiro de biologia, segundo e terceiro de pedagogia, ninguém fique de avaliação compensatória, mas para não ficar de avaliação compensatória, preciso fazer as atividades, né? E mais do que fazer as atividades, precisam ter o conceito adequado ou o conceito média, né, nas avaliações, nas atividades. Então, eu peço a gentileza para vocês que aqueles que eventualmente estejam devendo alguma coisa, que o façam até amanhã, tá? Amanhã eu fecho a nota do terceiro ano de biologia e, consequentemente, eu já vou fechar as notas do segundo e terceiro de pedagogia, tá? Então, por favor, amanhã é o prazo fatal. Peço para que vocês divulguem nos seus respectivos grupos. Estarei recebendo as atividades até amanhã, às 12 horas, ok? Depois disso, não recebo mais as atividades, inclusive vou bloquear a plataforma, tá? Professor, pessoal... Oi, Vinícius. Depois, se o senhor quiser, você me passa o nome no privado, o pessoal que está te devendo as coisas, que eu falo direto com a pessoa, porque mandar às vezes no grupo, o pessoal não presta atenção na conversa. Mas, né, demais, né, Vinícius? Né? Nós estamos que nem babado dos alunos de faculdade, que não caberia aí no caso, né? Eu confesso... Não, eu também estou esquentando a cabeça com isso, não. Só tô... E aí, não, mas obrigado, Vinícius, obrigado enquanto representante de você se disponibilizar a nos ajudar, né? Mas assim, por favor, compartilhe isso com os colegas, tá bem? Bom, hoje nós vamos abordar, e aí ao longo da trajetória das nossas discussões, nós falamos de todas as leis, da aplicação da grande maioria das leis do ordenamento jurídico brasileiro, com aplicação ou que tem um viés na educação, né? Nós falamos do ECA, da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases, entre outras leis e formas de organização das políticas, dos sistemas de ensino. Hoje nós vamos falar rapidamente a respeito das políticas públicas de educação, né? Como que nós precisamos, e aqui, nesse contexto, é mais uma reflexão, né, do que uma busca conceitual, de tentar entender como e qual deve ser a efetiva preocupação com as políticas públicas educacionais nas suas mais diferentes vertentes, né? E para começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de saber e ouvir vocês o que diferencia uma política estatal de uma política de governo. Acho que tal assunto ele tem sido muito debatido nos meios de comunicação nos últimos tempos, por conta de situações que envolvem o governo federal, a questão das Forças Armadas, entre outras coisas, né? Mas para que possamos entender a problemática de como se elabora uma política pública, como no caso da educação, nós precisamos diferenciar o que é uma política governamental de uma política, diferenciando-a de uma política de Estado, né? Qual que seria essa diferença? O que vocês acham? Eu gostaria de ouvir vocês, né? Quem que se arrisca a falar aí de uma diferença de política de governo e de política de Estado, né? Alguém gostaria de falar? Dar um chute aqui? Não precisa obrigar, eu sei que todo mundo quer falar, né? Mas assim, vamos ouvir, vamos tentar entender o que é isso, né? Gente, por favor, quem puder, liguem as câmeras, né? Que eu estou percorrendo e tentando printar cada um de vocês e tem gente com câmera desligada, né? Então, por favor, liguem um pouquinho as câmeras para que eu possa printar as imagens, né? Então, o que diferencia a política de governo de política estatal? Alguém chutaria? Pode dar um chute, não se preocupe em acertar ou errar, não é? Um chute, bem chute. Quem está falando? Eu, a Carol. Oi, Carol, dá um chute aí, então. Tá, eu não sei, tá? O governo, ele é responsável em repassar uma verba para o Estado e o Estado administrar essa verba da melhor
forma de acordo com a realidade, a necessidade de cada município, de cada bairro, cada região, enfim, passar para os municípios e assim por diante. Isso você definiria como uma política de governo ou de Estado? A primeira, a de governo, né, de ter essa verba para passar para o Estado. E aí a do Estado, aí a segunda seria a política do Estado, é chutômetro, dele, enfim, gerenciar e dar melhor destino para esse dinheiro. Ok. Uma das. Ok. Quem mais? Qual seria a diferença de política de governo para a política de Estado? Qual é a diferença? Quem daria um chute? Vamos lá? Sei lá, eu acho que de Estado seria... Nossa, peraí que tá... Sou um motoqueiro na rua. Não, fica tranquilo, Vinícius. Então, sei lá, eu acho que política de Estado seria alguma coisa mais burocrática, um negócio... Tipo, quando tem aquelas instâncias lá, parlamentos, tipo de coisa, e governo, sei lá, eu acho que deve ser alguma coisa no sentido de como as coisas vão funcionar, tipo, não muito voltado para essa questão da burocracia. Ok. Vamos lá, o que mais? E a gente tem ouvido falar muito isso, né, nos meios de comunicação, política de governo e política de Estado. Quem mais? Quero ouvir mais um ou mais dois, enfim. Quem poderia aí nos ajudar? A diferença de política de governo para política de Estado. Deixa eu ver quem está aqui mais. Laísa, o que você acha, Laísa? Eu acho que do governo, no caso, seria algo mais geral, assim. Mais geral, mas que não tem que ser tão à risca. E do Estado, ele pega do governo, mas adequando ao Estado e mais à risca. Ok. Não, fica tranquila, Laísa. Quem mais? Quero ouvir. Quem mais que está aí? Rafael, vamos lá, Rafael. Adriele, Brenda, Michele. O que vocês acham? Qual é a diferença? Deixa eu ver quem mais que está aqui que chegou. Henrique. Quem mais? Quero ouvir vocês. Tem diferença? Política de governo para política de Estado. Gente, vamos tentar compreender isso de uma melhor maneira possível, né? E a gente tem ouvido falar muito. Pois não. Deixa eu só te perguntar, na verdade, uma coisa, para definir mais ou menos, para falar alguma coisa. Política de governo quer dizer aquele pessoal que está lá no Distrito Federal em Brasília? Não, Josi, não é bem isso. Vamos tentar entender. O que seria a política de governo, assim? Não entendo muito. Então, é isso que eu estou perguntando. Eu estou sondando vocês para poder diferenciar e conceituar direitinho, tá? Eu diria, se fosse assim, não sei, se a política de governo daria verba e o Estado, sei lá, faria alguma coisa com a verba que o governo daria, sabe? Tá. Para as escolas. Mas eu não tenho noção do que seria política de governo, aonde ficaria, Tá. não tenho noção disso. Tá, nós vamos tentar agora conceituar, então. Então, vamos tentar entender o seguinte, assim. Os governos, eles são passageiros ou são permanentes? Oi? Como assim? Passageiro, né? Pessoal, os governos são passageiros ou eles são permanentes? Bruno, bueno, como funciona isso aqui? Passageiro. São passageiros. Os governos, eles são passageiros, né? De modo que, como assim que eles são passageiros? Eles são a cada período, de períodos e tempos em tempos, esses governos, eles se renovam. Concordam com isso? Todos concordam? Concordo. Uma política de governo seria uma política que, de uma forma ou de outra, ela se renovaria de tempos em tempos. Isso seria uma definição de política de governo. Já uma política de Estado é uma política permanente.
Independente do governo que estiver, aquela determinada política pública, ela vai permanecer. Então, vamos analisar a educação nesse contexto. A educação, ela é uma política de governo ou uma política de Estado? O que vocês acham? De Estado. De Estado, Bianca? Eu acho que é de Eu acho que é de governo, porque ela já passou por várias mudanças, já renovou várias coisas, então Também, eu acho espero que as que ela duas. seja de Também, governo, né? acho que Porque de governo. deixar do jeito que tá não dá, precisa continuar melhorando. Então, olha só que legal como gera essa confusão mesmo. E eu diria que tanto a Bianca quanto o Vinícius, eles estão certos. Por que isso? Educação é política de Estado, né? Eu não posso simplesmente pegar a Constituição Federal e tirar a educação, né? Ah, não vou dar mais educação, já que educação é direito público subjetivo aplicado a toda e qualquer pessoa, né? No entanto, ao mesmo tempo que ela é uma política de Estado, ela também é uma política de governo. Por que ela é uma política de governo? Porque cada governo, em determinados momentos, ele pode direcionar a forma de se fazer educação. Olha só que loucura, né, gente? Na realidade, a educação ela tinha que ser efetivamente uma política de Estado. A qualidade da educação ela tinha que ser uma premissa do governo A, B, C, D, E, F. Independente do governo que assim estivesse, né, que assim estaria ali ou que estaria ali na alternância do poder. Mas o que ocorre? A educação ela passa a ser uma política de governo. Por quê? Eu ajo da educação, com a educação, da forma com que eu, governante, quero, a forma com que eu desejo, o que não é adequado. Né? Por que não é adequado? Porque as pessoas passam a fazer educação como elas querem. Né? Infelizmente, é muito triste a gente ver o contexto atual da educação brasileira, não é? Em que o governo federal, em alguns momentos, ele simplesmente quer fazer da educação conforme a visão daquele que está no governo, né? Aquele que está no poder, não é? Sem se preocupar efetivamente com aquilo que eu pretendo fazer e alcançar, que no objetivo final de uma política de governo e de Estado seria quem? O educando, quando se trata de educação. Então, deu para entender essa diferença? Política de governo, portanto, ela pode variar de governo para governo. A política de Estado, não. Ela é permanente, ela não muda. Ela pode mudar para se adequar a uma determinada necessidade ou evolução histórica, mas a essência dela é a mesma. Essa é a celeuma, não é? Essa é a discussão e essa é a preocupação que se deve ter. Então, foi claro? Deu para entender essa diferenciação? Deu para entender? Vinícius, você falou que era política de governo. Você consegue enxergar agora também como uma política de Estado? Sim. Consegue, né? Bianca também. Bianca falou que era política de governo e política de Estado. Consegue enxergar, Bianca, como uma política de governo e política de Estado? Consegue? Beleza, então. Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia que se pretende, que se espera fazer da educação na sua essência e na sua grande observância, ok? Nesse sentido, gente, quando a gente vai discutir políticas públicas voltadas para a educação, essa diferença essa diferença conceitual de política de governo e política de Estado, ela precisa ficar muito bem clara. Por quê? Porque senão daria margem para as pessoas mudarem a educação do seu bel prazer, principalmente conforme as suas convicções ideológicas. Ah, eu não gosto mais de Maria Montessori, então simplesmente eu vou apagar a Maria Montessori da história do Brasil. Não tem lógica isso da história da educação. Ela existiu, ela tem uma marca na educação. E numa política de Estado, eu vou abordar todas as concepções pedagógicas existentes, independente se elas agradam ou não aquele determinado governo, tá? O que a gente sente na atualidade? Infelizmente, com muito pesar que eu falo isso para você, a atual conjuntura de governança do nosso país querem simplesmente apagar Paulo Freire, né? Paulo Freire, eu particularmente gosto da visão do Paulo Freire, entendo que é uma visão que tem uma projeção da concepção de aluno como um ser em construção,
encarando a educação como algo transformador, como algo que proporciona reflexão, criticidade. Porém, tem coisas no Paulo Freire que eu, particularmente, também eu critico. Mas não é porque eu critico que simplesmente eu quero apagar ele da história da educação. Deu para entender a diferença? Então, vamos imaginar, se o Lúcio fosse presidente da República hoje, ele teria uma meta de governo na área de educação. Mas, simplesmente, eu apagaria todos os autores, todas as concepções pedagógicas ou filosóficas que fossem contrárias àquilo que eu penso? Evidentemente que não. Né? Por quê? Porque a educação, no meu entendimento, estou falando do Lúcio, é uma política de Estado, né? Não tem como eu apagar. O governo passa, mas outros virão que podem abraçar aquela determinada ideia ou aquela determinada conjectura pedagógica ou educativa. Deu para entender? Tá claro? Tá claro, pessoal? Alguém tem alguma colocação que gostaria de fazer com relação a isso? Qual que é o grande... Vinícius. Ainda bem que o governo do Bolsonaro não vai durar para sempre. Ainda bem. Não podemos falar isso, nós estamos gravando. Vai todo mundo em cana depois. Gente, Ariana, não ri. É muito sério isso, viu, Ariana? E assim, Vinícius... Muito triste, né? Oi? É muito triste. É muito triste. Isso é muito triste, né? Por que é muito triste? Eu simplesmente tiro aquilo que não me agrada. Por que eu não abro o diálogo para as diferenças, né? Eu digo para vocês com a maior tranquilidade. Quando eu fui secretário de Educação no município de Lorena, em 2016, especificamente no ano de 2016, nós tivemos que elaborar o Plano Municipal de Educação, né? E aí nós fizemos aquela grande mobilização nas cidades, nas redes de ensino, seja estadual, municipal, particular, nas universidades, enfim, procurando envolver todos os educadores da rede, para que possamos traçar uma diretriz educacional e uma proposta de um plano educacional para uma vigência de 10 anos. O que ocorre? Chegou várias informações que, inclusive, eu, particularmente, não concordava. Mas, simplesmente, eu não vou levar isso para o debate? Não seria legítimo. Se tem pessoas que pensam daquela forma, aquela ideia precisa ser debatida, discutida. Isso é o dialogismo na educação. Essa é a essência da educação, né? Baseada em fatos e ideias que permitam contradições e reflexões sobre aquelas contradições. E, em cima disso, construindo algo melhor. Nem tudo, e aí cada um de vocês pode fazer um juízo de valor nas suas ideias e nas suas formas de pensar, né? Cada um aqui tem uma forma de pensar, de agir, que merece ser respeitada, que merece ser ouvida, né? Que merece ter a possibilidade de ser levada a um determinado diálogo. Não é? Agora, simplesmente eu não concordo com a visão do Vinícius. Eu vou tampar o Vinícius para que ele não dê a opinião dele? Não tem lógica. É totalmente contrária à ideia da política estatal da liberdade de expressão, né? Eu tenho a liberdade de expressão de falar aquilo que eu quero e que penso. Porém, se aquilo que falo e que penso ofender o outro ou for contrário à norma de direito, eu tenho a liberdade de falar. Porém, eu preciso e devo sofrer as consequências por conta desse meu diálogo, por conta dessas minhas ideias, né? Qual é o grande pesar que nós encontramos hoje na sociedade brasileira, né? As pessoas estão muito duras no sentido de que elas têm as suas convicções próprias e elas não permitem o quê? Isso que nós estamos fazendo, um diálogo, uma reflexão. E isso é muito sério, gente, principalmente quando se trata de educação, né? Existe uma única forma de fazer educação? Sim ou não? Existe só uma forma de fazer educação? A forma de fazer educação é a forma da Marina Meirelles. É a única de fazer educação? Lógico que não. Existem outras formas de fazer educação. E essas formas, elas precisam ser dialogadas. Elas precisam ser levadas ao conhecimento das pessoas, né? Tá claro, pessoal? Tá claro? Deu para entender? Bom, a primeira ideia, quando a gente pensa na elaboração de políticas públicas educacionais, é a questão que envolve o diálogo, né? É pensar que uma política ela é feita não só para um indivíduo, ela é feita para um contexto geral e amplo.
para um número maior de pessoas, para um alcance maior de indivíduos. Como o próprio nome diz, é política pública, né? O que é política? A política ela vem de um processo gerado do poder, da discussão, né? Pública por quê? Porque é levada ao conhecimento de todos. Logo, a política pública educacional é uma política que permite o diálogo, a contradição, as diferenças e, acima de tudo, as reflexões e ressignificações nas propostas educacionais. Essa é a ideia. Por quê? Porque não existe um único meio de se fazer educação. Existem várias formas de fazer educação. Alguém tem alguma pergunta? O que vocês acham sobre isso? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Quero ouvir vocês. Vocês concordam com isso? Eu posso estar falando besteira aqui. Concorda, Laísa? Ariana? De verdade mesmo, gente. Vocês concordam? Vinícius? Vitor? Vinícius? Eu concordo. Concorda, Ariana? Por quê? Mas não é para evoluir, é que geralmente parece que está regredindo só, sabe? O governo. Então, não adianta nada a gente pensar em 50 anos fazendo isso aqui, sabe? Aí chega o governante nosso, né? Ele tenta regredir uma coisa que já está tão bem caminhada, em vez de ele progredir e fazer o melhor para a população e para os alunos, sabe? Exato. Não é o que parece. Ele veio para mostrar que nada está ruim, que não possa piorar. Mas é bem isso mesmo. A realidade nossa é essa. Então, mas olha só, educação, gente, ela tem uma característica também, né? Educação, ela nunca é construída como um todo, né? As premissas educacionais, elas são vistas como processos de construção, né? O que são processos de construção? Hoje eu dou um passo, amanhã eu dou um passo. Mas se eu voltar um passo para trás, por qualquer motivo que eu seja pela dificuldade do aluno, seja pela dificuldade do professor, eu vou precisar dar mais 2, 3 passos para recuperar aquilo que eu dei para trás, né? Política educacional, ela é feita a médio e longo prazo. Ela não é feita de imediata, né? E esse retrocesso, como a Ariana falou, como o Vinícius bem argumentou, é um retrocesso que é perigoso na construção de uma ideia de educação, né? A educação brasileira, ela já foi muito boa, mas ela já foi muito ruim, ela deu uma melhoria, já piorou de novo, e ela vai sempre com avanços e retrocessos. O que nós precisamos aprender com os retrocessos? Aprender com o erro para não cometer os mesmos erros. Essa é a ideia que a gente precisa tirar de educação, não é? Ninguém, gente, está livre. Eu digo para vocês com a maior tranquilidade e humildade. Quando eu fui secretário de educação, tinha coisas que eu queria fazer que eu não consegui fazer. E não consegui fazer porque eu não quis? Não, porque às vezes o sistema é difícil. O sistema, ele é complicado. Quando eu falo sistema, é a organização, são as leis que muitas vezes engessam e o mais grave, o pensamento das pessoas. Existe uma cultura, infelizmente, que eu denomino de cultura da síndrome da Gabriela do personagem do Jorge Amado, né? Qual que é a síndrome da Gabriela? Sabe a personagem do Jorge Amado que fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, morri assim, né? Ou seja, eu sempre fiz assim, não vou mudar o jeito que eu vou fazer e dane-se e vai perturbar o outro se querem que eu mude, né? Isso é um atraso na área da educação, porque o educador, ele precisa estar com a cabeça aberta para tentar buscar novos meios, né? Buscar novas veredas e novas paragens, como o Santo Agostinho ele fala, né? Buscar novas perspectivas de melhoria e de mudanças. Mas, infelizmente, a gente encontra muita gente, muitos profissionais, e não são profissionais recém-formados, não. São profissionais com anos de janela, com anos de estrada, que não querem fazer. Que acham que sempre fiz assim e deu certo, mas sempre fez assim e o aluno continua analfabeto, né? Sempre faz assim e o aluno continua com a dificuldade de matemática, né? Essa é a dificuldade.
não é? E essa mentalidade ela precisa se renovar. E a quem cabe isso? Vocês, né? Olha o peso que isso dá em cima dos futuros educadores como vocês, né? Aqui temos turmas de segundo e terceiro ano, né? Segundo ano de pedagogia e terceiros de pedagogia e biologia. Terceiros de pedagogia, o ano que vem está na sala de aula, não é? Olha a responsabilidade que vocês têm. O terceiro de biologia, a partir do ano que vem, já está praticamente também no pezinho lá fora do curso. Olha a responsabilidade que você tem nessa mudança, nessa transformação daquilo que se faz com a educação no nosso país. E não venha dizer assim, professor, eu sou professor de ciências e de biologia e não me preocupo com o processo de alfabetização do aluno. Como não? Cabe você, enquanto professor, na hora que estiver realizando algum trabalho, seja nas ciências, na biologia, identificar esse indivíduo, esse aluno que está com dificuldade de leitura, de interpretação, né? São alunos que têm dificuldade de letramento, que não sabem interpretar textos, né? Indicar esses indivíduos para que a escola dê novas alternativas, buscar novas perspectivas para esse aluno, né? Cabe ao pedagogo que está se formando, que vai trabalhar com a educação infantil, com o ensino fundamental, que o seja, ou trabalhar nas direções de escola ou nas supervisões de ensino, né? Dar mecanismos e criar condições para identificar esses alunos com dificuldades e subsidiar esses alunos. Isso é uma política pública. Isso é um elemento que não depende do governo ou do Estado, depende única e exclusivamente de quem? Do professor, né? E como eu, enquanto professor, não vou querer fazer isso? Ora, gente, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso fazer isso como algo transformador, como algo que busque alcançar esse indivíduo que está pedindo ajuda de uma forma ou de outra, né? O aluno com dificuldade de atenção ou com falta de interesse na sala de aula, que simplesmente não presta atenção na aula, será que ele não está com dificuldade no seu processo de aprendizagem, lá na matemática, na ciência, na geografia ou na língua portuguesa? Eu preciso ajudar, eu preciso subsidiar esse indivíduo, ok? Tá claro, pessoal? Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta que queira fazer? Josi, você queria fazer alguma pergunta? Né, que você estava falando sobre... O que você estava falando mesmo sobre o... esqueci agora. Você tinha feito uma pergunta antes. Depois Era Pode sobre falar. a educação mesmo. Mas falando agora sobre o que você disse agora, eu concordo totalmente mesmo. Eu fiz estágio numa escola, né? E tinha alunos, assim, da terceira série que eu ajudei que não sabiam ler, tinha problemas de escrita, sabe? E a professora estava tentando ajudar esses alunos, porque saiu desde lá da educação infantil, caminhando com essas dúvidas de como alfabetizar, né? Aí eu achei legal também compartilhar, que eu lembrei quando você falou sobre isso. Legal, Josi. O que mais? Alguém tem alguma colocação que queira fazer? Falta 1 minuto e 15 praticamente, né? Vai cair, eu vou mandar um outro convite para vocês para a gente encerrar esse contexto. A aula hoje vai ser um pouco mais rápida, tá, gente? Mas vão ser feitas em 2 momentos, ok? Alguém tem alguma colocação que gostaria de fazer? Coisa que eu tenho visto bastante, mas não é só na área da educação, né? Só em todas as áreas, se eu for parar para pensar. É gente que não é educador, que não tem noção de como é uma escola, de como funciona uma sala de aula, achar que sabe ou que tem propriedade para dizer alguma coisa sobre como ensinar, como a escola deve ser. Vinícius, não, professor... Essa sua fala é perfeita. Vai acabar o nosso tempo. Você vai começar o segundo bloco da aula com a sua fala. Grava aí, não esquece o que você vai falar, tá? Você que vai dar o start inicial do segundo momento da aula. Tá bem? Pessoal, vai cair a chamada. Aguardem que eu vou mandar um outro convite para vocês, tá bom? Acessem o quanto antes. Vai demorar um pouquinho porque ela grava a aula no computador e aí na sequência eu mando o convite para vocês, tá bom? Até já. Vinícius, não esquece o que você está falando, que é a partir daí que nós vamos para a parte final da aula, ok? Beleza. Até já. Pessoal, obrigado.